Vamos seguir então? Vamos tentar nos concentrar um pouquinho mais sobre oração. A quem devemos orar? Diz aí um tema, né? A quem devemos orar? Muitas pessoas, nós evangélicos, desenvolvemos uma regrinha, né? Porque Jesus falou assim: tudo quanto pedis ao Pai em meu nome. Mas nós já vimos que nome significa princípios. A oração dominical revela princípios. Então, Jesus não terminou a oração dominical dizendo assim: e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, em nome de Jesus. Jesus não encerrou a oração assim, encerrou? Não, ele disse: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, amém. Que quer dizer, assim seja, ou certamente será. Então, hoje, porque há uma expressão na Bíblia: tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Por causa dessa questão que Jesus colocou, em meu nome, e por questão do fator nome ser mal entendido, as pessoas acharem que estava se resumindo simplesmente a uma combinação de letras. Hoje a igreja está acostumada, não há nenhum problema nisto, nós só queremos ir além, amém? Mas não há nenhum problema nisso. A igreja está acostumada a orar e terminar dizendo em nome de Jesus. Maravilhoso, amém, continue sem problema. Só que se você tiver um conhecimento e uma fé, você poderá viver além disso, né? Lá Jesus diz assim: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e tal. Então, quer dizer, em meu nome, porque aparecem essas expressões, as pessoas começaram a achar que teria que pronunciar o nome Jesus. Não, meu. Se o diabo aparecer na minha frente, eu digo assim: diabo, eu te repreendo. E ele vai sair ou não vai? Eu duvido que ele fique. Os princípios estão aqui, ó. Eu tenho consciência de que os princípios estão aqui. Estão na minha vida. Agora, tem muita gente por aí dizendo em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e não está vendo nada. Eu conheci muita gente, eu conheci com esse problema, manifestar demônio dentro de igreja e juntar pastor, diácono, presbítero. Demônio, sai em nome de Jesus. Demônio, você não pode resistir ao nome de Jesus. E demônio, você tem que sair. E a madrugada foi galopando. Até que chega um ponto que o demônio diz assim: olha, agora, sabe uma coisa? Eu vou embora. E vou embora não é porque vocês estão me mandando, não. Vou embora porque eu quero ir. E a pessoa, estancar e ficar ali normal. Ué, cadê? O nome de Jesus não tem poder? O nome de Jesus não tem autoridade? Nome significa princípios. Se você não tem os princípios de Cristo na sua vida, Ele não é contigo. Mas se você tem os princípios de Cristo na sua vida, Ele é contigo. Então, a quem devemos orar? Orar primeiro, a quem? Você acha que você pode orar a quem? Ao Pai? Ao Filho? Ou ao Espírito Santo? A quem você deve orar? Jesus disse: eu e o Pai somos um. Não um em numeral, mas um em princípios. Um em princípios, não é isso? Porque ele falou: eu e o Pai somos um. Crê, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Isso é comunhão profunda. Mais adiante, no próprio capítulo 17 de João, se não me falha a memória, ele diz: o Pai está em mim, eu estou no Pai. Eu e o Pai somos um. Aí ele diz assim, vai seguindo o capítulo, ele diz: e naquele dia vós sabereis
que eu estou em vós e vós em mim. Então, quer dizer, a mesma qualificação que Jesus coloca dele com o Pai, ser um em objetivos, ele também vira para os seus discípulos e diz: vós também, eu estou em vós, vós estáis em mim. Um dia vocês vão saber disso. Isso não é numeral, isso é princípio, porque Jesus está em nós, nós estamos nele, mas eu sou eu e Jesus é Jesus. Nós não somos um em numeral, somos um em princípios, objetivos. Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Então, o Pai e o Filho não são um em numeral, eles são um em princípios, em objetivos, em metas, vamos assim dizer. E o Espírito Santo está nessa história aí. Então, esses três aqui são um, porque os seus princípios são os mesmos. O Pai é divindade? Sim. O Filho é divindade? Sim. O Espírito é divindade? Sim. Todos os três possuem os atributos exclusivos da divindade, que é onisciência, onipotência, onipresença, transcendentalismo? Sim. Então, você pode ter o Espírito Santo sem ter Jesus? Não. Você pode ter Jesus sem ter o Espírito Santo? Não. Mas você vai encontrar alguns pentecostais doidos aí que vai dizer que sim, hein? Cuidado, não pode não. Você pode ter o Pai sem ter o Filho e sem ter o Espírito Santo? Não. Jesus falou: quem me vê a mim, vê o Pai. Quem tem a mim, tem o Pai. É isso que Jesus falou. Entendeu? E ele diz: não vos deixarei órfãos. Enviarei o Espírito Santo. O Espírito Santo está na vida de quem é de Jesus. Então, ter um é ter os três. Se não tiver um desses, é porque não tem nenhum desses. Então, se você vai orar, se você começar a sua oração dizendo: Pai, amém. Se você começar a oração dizendo: Senhor Jesus, amém, vai dar no mesmo. E se você começar a sua oração dizendo: Espírito Santo, vai dar no mesmo. Dá no mesmo, biblicamente dá no mesmo. Criar regras aqui complica, né? Então, e também outra coisa, aquela oração em nome de Jesus. O nome são princípios, esses princípios já estão em você. Então você pode terminar, se você já está tão acostumado como eu, que dificilmente encerra uma oração sem falar em nome de Jesus. Por quê? Foram anos falando isso. Foram anos, se eu não falar, acho que eu sinto até falta. Mas tem muita gente que não fala. Eu já vi muita gente orar e não fala em nome de Jesus. Não é por causa desta frase, a falta desta frase, que a sua oração vai deixar de ser respondida. Eu estava uma vez numa igreja onde tinha aquelas reuniões de oração, né? E lá estava, e daqui a pouco uma irmã começou a orar. Olha, não é brincadeira não, a irmã orou direto assim quase uns 15 minutos, mas no final ela terminou, amém. E foi uma crítica. Foi uma crítica. Poxa, a irmã não falou em nome de Jesus, então aquela oração não tem valor, aquela oração, nada disso, nada disso. O nome significa os princípios, né? Aliás, tem uma mensagem aí, como é o nome dela? O nome, em que ali nós explicamos que o nome significa os princípios de Jesus. Então, irmão, em nome de Jesus, se a sua oração não terminar com isso, ela foi ouvida da mesma maneira, se é que você vive Cristo Jesus. E a quem você vai orar? Se você orar, começar a sua oração, intitular, clamando, vamos dizer, Pai, Filho ou Espírito Santo, vai dar no mesmo, né? Agora, e se você usar um outro nome para dirigir a sua oração? Se você não quiser usar nem Pai, nem Filho, nem Espírito Santo, é aí que nós queremos entender que Deus não está limitado a nada, nem a própria Bíblia.
Já falamos sobre isso. O nosso Deus é transcendental. Nós acharmos que ele ia ser esquadrinhado por um livro é ridículo. Põe ridículo nisso. Embora nós, ignorantemente, sempre que vimos alguma operação de Deus, nós dizemos assim, não, tem que procurar base bíblica. Não tenho nada que procurar base bíblica. O meu Deus opera acima da Bíblia. Ele é acima da Bíblia. Isso é um escândalo para muita gente. Mas opera ou não opera? Claro que opera. Só que as pessoas querem tudo que acontece no mundo é bíblico. A pessoa quer saber se é bíblico. Não, meu irmão, não tem que saber se é bíblico, eu tenho que saber se é de Deus. Eu vou para a intimidade do meu quarto, Deus vai dizer assim, sou eu que estou fazendo. Houve a operação dos dentes de ouro, né? Engraçado que as pessoas creem que Jesus cura de câncer, troca coração e troca sangue. Mas porque ele colocou dente de ouro na boca de várias pessoas, as pessoas, não, isso não é bíblico, é do diabo. Não, do diabo é aquilo que Deus disser que é do diabo. Não sou eu que determino que é do diabo. Se eu tenho dúvida, a oração existe aí para isso, amém? Agora, se eu disser que é do diabo, sem ser, eu vou acabar trazendo a maldição sobre a minha vida e não a bênção. Então, se você começar a sua oração dizendo simplesmente, Senhor, qual princípio está na sua vida para que você comece a sua oração dizendo Senhor? A que se elevam os teus pensamentos quando você diz a palavra Senhor? O que está dentro de você quando menciona essa palavra te coloca ligado às regiões celestes ou não? Isto é que faz a diferença. Tem gente que começa a sua oração dizendo assim, Criador dos céus e da terra. Acabou. E ali vai embora na oração. Qual o problema? Né? Tem outros que começam a sua oração dizendo assim, onipotente. Acabou. Vai embora. E tem gente que começa a sua oração dizendo assim, meu amigo. Amém? Meu amigo, estou precisando do Senhor. Meu amigo, eu queria tanto que o Senhor me ensinasse uma coisa. Meu amigo, eu queria tanto que o Senhor falasse comigo. Eu preciso tomar uma decisão, meu amigo. Amém? Então, meu irmão, cuidado com regras. Fé não está trancada dentro de regras. Fé é fé. Qual é a relação entre nós e os anjos dentro do contexto? Relação entre nós e os anjos, no contexto da oração? Para que servem os anjos? Há necessidade de intercessão dos anjos que poder ter acesso direto ao Pai, eu não tenho enviado. Ah, sim. Veja bem. Quando nós oramos, nós precisamos exclusivamente, né, para que a nossa oração chegue ao céu, precisamos exclusivamente do Espírito Santo. Não precisamos de nenhum anjo. A relação do sacrifício de Jesus conosco, ela cancela a intervenção de qualquer anjo. Ela necessita somente da intercessão do Espírito Santo. Quando nós oramos, o Espírito Santo é que traduz as nossas palavras, como ele fez com Josué. Josué orou errado, mas o Espírito Santo traduziu o certo e operou o que tinha que ser operado, o dia grande lá que Josué precisava. Onde entram os anjos? Biblicamente nós vemos que Deus enviou muitos anjos como resposta de oração. Anjos em que operaram coisas no mundo natural, e operaram coisas no mundo espiritual. Também, duas situações diferentes. Então, os anjos são ministradores a respeito dos que hão de herdar a vida eterna. Hebreus 1,14, não é isso? São anjos e são espíritos ministradores a respeito dos que hão de herdar a vida eterna. Eu preciso de um anjo para que a minha oração seja atendida? Não. Mas Deus pode determinar atender a minha oração através de um anjo? Sim. Aí é com ele. Eu não dependo do anjo.
Mas se ele quiser enviar o anjo, ele envia. Ele opera como ele quiser. Se ele quiser enviar um leão, uma mula, um corvo, ele vai operar o que ele quiser. Agora, o anjo não pega a minha oração para apresentá-la diante de Deus. Muitas vezes, na igreja aparecem coisas, símbolos que Deus revela, mostra, às vezes pessoas assim, olha, eu via um anjo colhendo isso, colhendo aquilo outro. Aquilo não quer dizer que é o anjo que vai apresentar a oração de ninguém diante de Deus. A oração já foi, já está lá, levada pelo Espírito Santo, olha. Inclusive a Bíblia diz que Deus conhece o nosso falar antes mesmo que a palavra nos tenha chegado aos lábios. Antes que eu fale, Deus já sabe. Então, quer dizer, ele já está vendo que vem aquilo, ele já está operando. Não depende de anjo. Anjo não tem onisciência. Anjo não sabe o que eu vou falar. O anjo está totalmente na dependência daquilo que Deus, lá do céu, falar com ele. A intercessão dos anjos não é verdadeira quando se trata de a minha oração chegar ao céu. Mas a intercessão dos anjos é verdadeira quando se trata de Deus estabelecer este caminho para dar resposta às minhas orações. Daniel está cheio disso, amém? O livro do profeta Daniel está cheio disso, de anjos vindo e falando com Daniel, ensinando Daniel, tantas outras pessoas, por exemplo, Paulo teve a visita de vários anjos, Pedro teve a visita de vários anjos. Bom, Jacó teve ali uma situação que na verdade é até o anjo do Senhor, Jesus, o próprio Jesus, de uma forma corpórea, aparência de anjo, e houve ali uma operação diferente. Muitas pessoas hoje não acreditam que o próprio Senhor Jesus possa vir tratar com ela. Muitos não acreditam. Muitos não acreditam. E nós temos vários relatos, vários testemunhos de que Jesus mesmo, o Senhor da glória, já esteve na terra tratando com muitos de seus servos. E naquela situação de Gabriel, que ele tinha sido impedido pelo príncipe da Pérsia. Como vocês podem entender essa situação ali? Ele está sendo impedido? Sim, ali, por exemplo, quando Daniel ora, e muitos dizem que Daniel jejuou 21 dias, né? Mentira. A Bíblia não diz que Daniel jejuou 21 dias. A Bíblia diz que Daniel orou 21 dias, não jejuou. Então, ali é demonstrada uma situação bem específica, em que o anjo diz para Daniel, Daniel, desde o primeiro dia que você começou a orar e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas orações, e eu fui enviado por causa das tuas palavras. Mas o príncipe da Pérsia, quer dizer, um principado, um demônio que age sobre a Pérsia, o atual Irã, né? Não é isso? Esse demônio saiu ao encontro deste anjo para uma guerra, para impedir que este anjo chegasse até Daniel e levasse aquelas revelações que estavam pré-determinadas por Deus. Como a questão aí é, vamos dizer, física, no mundo espiritual, anjo com anjo, demônio com anjo, numa briga, houve realmente uma peleja. Aí o anjo diz assim, olha, mas Miguel, né, foi enviado, ficou guerreando com esse príncipe da Pérsia, estão lá guerreando, estão na batalha, e eu vim aqui para te revelar o que tem a ser revelado. Então o que acontece? O anjo não agiu no levar da oração de Daniel. O anjo foi inserido no trazer a resposta para Daniel. Pelo Espírito Santo, Deus poderia ter operado na vida de Daniel. Poderia ter lhe aberto os olhos, dado a ele uma visão. Poderia, enquanto ele estivesse dormindo, lhe dar sonhos, como deu para Nabucodonosor, tantos outros. Mas ali Deus escolheu operar daquela maneira. Enquanto Daniel está orando, Deus enviou o anjo. E passaram-se 3 semanas, né? Isso é profético, amém? A revelação do final dos tempos, no 21, século 21, é o tempo que nós estamos vivendo. 3 semanas se passaram. Então o anjo veio
depois desse tempo todo em que ficou lá guerreando. Mas Daniel perseverou. Daniel é símbolo da igreja. Você vê que quando Sadraque, Mesaque e Abednego estão na fornalha, onde está Daniel? Ninguém acha Daniel. Porque ele representa a igreja arrebatada. E a perseverança dele foi de 21 dias. Até que a manifestação do céu viesse a ele. Então isso é profético. O anjo não fez parte da intercessão da oração de Daniel. Ele fez parte da resposta da oração de Daniel. Pastor, essa questão que o senhor colocou, né, das pessoas obrigarem, né, a fazer uma oração em nome de Jesus, isso fez com que até a igreja evangélica se aliançasse ao catolicismo. Porque o catolicismo, com reunião de oração, oravam dessa forma também e começaram até a usar termos evangélicos, de libertação, e pessoas também dizem que foram batizadas no Espírito Santo lá. Verdade. Com ela lá, na oração. Interessante essa colocação, porque muito cristão tem se iludido. Não, mas eu fui em tal lugar e lá também eles oram em nome de Jesus. Só que o Jesus dele não é o nosso. Os princípios deles não são os nossos. Então, se os princípios deles não são os nossos, não me interessa que Jesus eles invoquem. Se o princípio deles não é os mesmos do meu, eu piso na cabeça daquele Jesus. Só que muita gente não entende isso. Não, eu fui lá e eu vi eles orando em nome de Jesus. E daí? Se fosse só uma questão de nome, realmente. Mas não é uma questão de nome, é uma questão de princípio. Hoje tem muita gente que coloca no carro, né? A serviço do Rei Jesus. Quem está lá dentro é o diabo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tem plástico colado para tudo que é lugar. E o diabo sentando lá na mesa e comendo. Café da manhã, almoço, jantar. No caso, eu vou conseguir uma discussão com o demônio, né? Porque não tem de princípio, né? Aí essas pessoas invocam o nome de Jesus, né? Vamos assim dizer. Demônio, sai em nome de Jesus. E às vezes pensa que a pessoa até ficou liberta. O diabo, para enganar, dá uma aparência de libertação. Como aquela passagem lá de Paulo, né? Que ele expulsa o demônio e vê uma pessoa olhando o que ele faz, mas só o demônio fala, tipo, não conheço não, mas Paulo... Entendeu? Os filhos dos sacerdotes, né? Do principal sacerdote da sinagoga, estavam lá expulsando demônios. E eles diziam, eu vos esconjuro por Jesus a quem Paulo prega. Pô, tá certíssimo. Estaria certíssimo. Jesus a quem Paulo prega. Aí o demônio olhou, cadê os princípios? O que é esses princípios? É a chama que tem dentro de nós, que nós mesmos não enxergamos. Mas ela está queimando lá. O demônio olhou e falou assim, epa, apagadinho, treva pura. Falou assim, eu conheço Jesus. Sei até quem é Paulo, mas vocês? Diz que deu uma surra neles, né? Arrancou a roupa deles. Nus e feridos saíram. E isto foi notório a toda a igreja. E houve um grande temor. As pessoas pensaram 2 vezes antes de invocar o nome de Jesus. Porque a questão não é combinação de letras. Quem é o teu Deus? O meu Deus é J-E-S-U-S. Não. Esse não é o meu Deus. Meu Deus não é uma combinação de 5 letras. No catolicismo eles pensam até que fazem exorcismo. E né, no tempo eu conheci pessoas que saíram da Universal, alguns anos atrás. Eles dizem assim, não, eu voltei para a minha igreja católica porque agora tem um padre lá que faz exorcismo. Quer dizer, ela era católica da Universal, depois voltou para a católica normal, que ela de onde ela tinha saído. Quem conhece a Escritura não volta para o catolicismo, não volta para o espiritismo. Fala. Continua na mesma. Nunca tinha saído da mesma, né? Nunca tinha saído, né? Saiu da mãe para a filha, depois voltou da filha para a mãe. Simplesmente isso. Pastor, quando Jesus diz assim, naquele dia, eu tirei, né? Mas se eu não, você também teu não, Isso. Esses
camaradas são os que foram enganados pelo próprio diabo. Certo. Deu aquele livro ali, foi expulsei mesmo, tudo. Aprovado. Isso. Demônio, sai em nome de Jesus. Fica cheio de medo. Sai em nome de Jesus. Aí o demônio, vou enganar esse aí. Pá. Saiu. Ficou ali na porta esperando. Na hora que a pessoa saiu, ele entrou de novo. Né? Não foi expulso nada. Aí resultado disso vai ser o quê? Essas pessoas vão dizer: Senhor, em teu nome expulsamos demônios. Senhor, em teu nome profetizamos. Em teu nome, né? Hoje eu acho que essa parte em teu nome profetizamos, eu vejo muitos assembleianos chegando lá. Irmão, doe quem doer. Quer ouvir falsa profecia? Vai em Assembleia de Deus, ou lugar para ter falso profeta. Não tem o mínimo temor de Deus. Não tem o mínimo temor de Deus. Uma vez teve uma igreja aí perto da gente que, poxa, disseram que estavam profetizando. A irmã fulana está profetizando. A irmã fulana, tá mesmo, eu vou lá. Falei, eu vou lá para ver. Cheguei lá no culto todinho, ninguém se levantou, ninguém rodopiou, ninguém falou nada. No final, tem alguém que tem visão, ninguém disse nada, porque eu estava lá sentado. E eles sabiam que iam ter que engolir. Entendeu? Eles sabiam que iam ter que engolir. Ninguém profetizou. Então, quer dizer, a Assembleia de Deus é uma brincadeira, é uma piada, não tem temor de Deus. Né? Já viu aquela coisa de rodopiar, pular no poder, dançar no poder? Tá? Enquanto tem ritmo, enquanto tem fundo musical, tá todo mundo cheio do poder. Parou a música, acabou o poder de Deus. É assim ou não é? É assim. É assim ou não é? Não é? Deus é amor, não é? Está longe de ser igreja. Deus é amor, está longe de ser igreja. Gideões é uma concentração de piada. E ainda aparecem umas pessoas boas lá para pregar, hein? Fala. A pessoa vive Cristo, os princípios de Deus, e acontece uma situação que ele não está nem esperando. E o que acontece? Ele está num ambiente familiar, o demônio se manifesta. E a pessoa diz para ele assim, uma pessoa da família, irmão, vai lá expulsar. Deus precisa de Deus. Mas ele não teve uma experiência ainda, ele vai lá, ele vai com dúvida. Se ele vai com dúvida, ele não tem os princípios de Deus. Ele pode ter um pouquinho, tá, mas não bastante para encarar um demônio, entendeu? Para orar por um enfermo. Ele não tem tanto princípio assim, entendeu? Eu não tenho dúvida nenhuma. Não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida de que Jesus ressuscita os mortos. Eu não tenho dúvida que se o diabo aparecer na minha frente, eu vou fazer dele um gatinho. Eu não tenho dúvida disso. Por quê? Isso não é algo processado aqui dentro da minha cabeça. Sim, algo está lá dentro do meu espírito. Mesmo que eu queira arrancar isso daqui de dentro, não tem jeito. Está aqui, está me dizendo que eu tenho essa autoridade. E essa é a obra do Espírito Santo. Então tem muita gente que está por aí nessas situações. Vai lá expulsar, o demônio não sai. Né? Claro que nós temos que analisar. Tem situações que Deus está cobrando daquela pessoa que ela desfaça os pactos com o diabo que ela fez. Certa vez tivemos um caso aqui no Santo Cristo mesmo. Um homem cheio de pactos com o diabo. Pacto de sangue, pacto de cabeça, pacto de tudo que é jeito que tu imaginar. Arrastamos o homem para a igreja. Chegamos lá, o pastor olhou assim e falou assim: eu não vou nem orar para esse camarada. Ele olhou assim: não vou orar por você, meu amigo. Você quer ficar liberto? Desfaça os pactos que você fez com o diabo. Aí Jesus vai te libertar. Entendeu? Porque eu não tenho autoridade para quebrar o pacto que a pessoa fez. Ela que fez, ela tem que desfazer. Como as pessoas, já fui chamado várias vezes: pastor, vem tirar as imagens de dentro da minha casa. Foi você que botou? Foi, tira. Você faz e quer que eu desfaça? Não, se você fez com o seu livre-arbítrio, você desfaça com o seu livre-arbítrio. Aí você vai ter resultado. Entende? Confia em Deus mesmo, que é o Evangelho, crê em Jesus Cristo. Nós vamos ministrar a palavra, vamos mostrar que a pessoa tem o respaldo, tem a guarda, tem a graça de Deus. Agora, se ela botou a imagem lá, ela vai lá e tira. Joga no lixo, dá uma retada em cima. Gideão
Irmãos, ele tinha uma pergunta até. O que é o Espírito Santo? Porque na Bíblia, no princípio, Deus criou os céus, a terra e tal. Lá na frente, Jesus, ele desce. E o Espírito Santo, não é uma narrativa específica dele. Ele é real ou é simbólico? Ele é real. Ele é bem real. E realmente você está certo em dizer que não há uma narrativa específica dele. Nós vemos quem é Deus. Deus é aquele sem princípio. Ninguém identifica o princípio de Deus, nem o seu próprio meio, porque é muita grandeza, e nem o seu fim. Agora, Jesus, nós conseguimos identificar pela Bíblia o princípio de Jesus, porque a Bíblia diz que ele foi gerado. Se ele foi gerado, houve um tempo em que ele não existiu, porque ele foi gerado. A Bíblia diz que ele mesmo disse: eu sou o filho unigênito. Então houve um tempo que Jesus não existiu e o Pai o gerou como filho. Dali para frente ele passa a ser eterno. O Espírito Santo, porém, não conseguimos identificar nada. Simplesmente ele aparece na história. Ele é simbólico? Não, ele é real. Ele é uma terceira pessoa. Nós temos a primeira pessoa, que é o Pai, a segunda pessoa, que é o Filho, e a terceira pessoa, que é chamada Espírito Santo. Ele é uma terceira pessoa. Biblicamente, você vê que Jesus falou assim: eu vou para o Pai e enviarei o Espírito Santo. Se eu não for, ele não virá. Então ele é uma terceira pessoa. Na Bíblia diz, no entendimento de Paulo, diz: não entristeçais o Espírito Santo. Entendeu? O Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. Então, pelas muitas expressões bíblicas, nós identificamos o Espírito Santo como uma terceira pessoa, mas não conseguimos identificar em que momento ele entra nessa história aí. Ele aparece no cenário simplesmente. No batismo de Jesus, que também, deixa bem especificado isso, No batismo de Jesus, por exemplo, tem uma voz do céu que fala, que é a do Pai. Está ali Jesus em forma carnal e o Espírito Santo em forma de pomba. E João Batista tinha recebido a revelação: aquele sobre quem você vir o Espírito Santo descendo em forma de pomba, esse é meu filho, esse é o Messias. Ele é uma terceira pessoa que diz também que a blasfêmia contra o Espírito Santo não se fala como Deus, se coloca o Espírito Santo acima de Deus nesse caso? Não é isso. A blasfêmia contra o Espírito Santo não é porque o Espírito Santo é maior que Deus. Quem blasfema contra o Pai ou contra o Filho, automaticamente está blasfemando contra o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, Jesus disse que ele vinha para nos convencer, não é isso? Convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, quem é blasfema contra o Espírito Santo é quando você, a Bíblia diz: se ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações. Quando o Espírito Santo age para te convencer do pecado, da justiça e do juízo, e a pessoa endurece o coração, não cede ao toque do Espírito Santo, que não acontece uma nem duas vezes, são muitas vezes, ela está resistindo e ela está endurecendo o coração, ela está pecando contra o Espírito Santo. Então a blasfêmia contra o Espírito Santo é quando a pessoa nega essa ação do Espírito Santo. Isto é uma blasfêmia. Por exemplo, Jesus estava expulsando demônios ali, como ele mesmo diz: se eu expulso o demônio pelo Espírito, então é chegado a vós o reino de Deus. Jesus usou essa expressão, demonstrando que o poder que estava sobre a vida dele vinha do Espírito Santo. E as pessoas estão dizendo assim: ah não, ele expulsa demônio por Beelzebu, príncipe dos demônios. Aí Jesus falou assim: olha, a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada, porque aquela era uma ação do Espírito Santo.
mostrando a obra de libertação através de Cristo. E os homens estão chamando aquela ação do Espírito Santo de outras coisas, ou negando ela. Isso é uma blasfêmia. O que é a blasfêmia? É a pessoa não ceder à obra do Espírito Santo. Então, quando você diz assim, eu não quero Jesus como Salvador, você está negando a obra do Espírito Santo, que veio para te convencer do pecado, da justiça e do juízo, te conduzindo à cruz de Cristo. Isto é a blasfêmia. É uma mentira contra a obra do Espírito Santo. Pastor, no caso, quando a pessoa recebe uma direção do Espírito Santo e ela não se encaminha para essa direção, é considerado uma blasfêmia também com o Espírito Santo? Se uma pessoa recebe uma direção do Espírito Santo e ela não segue essa direção, isso não chega a ser uma blasfêmia. A blasfêmia mesmo, que não há perdão, que lança no inferno, é quando a pessoa nega a eficácia da revelação da cruz de Cristo. Esta é a blasfêmia. Você vê que muitas pessoas hoje estão vivendo um ministério fora de uma vontade absoluta. Estão vivendo numa vontade permissiva. Entendeu? E aí começam a ter um monte de problema, a igreja vira um clube social, a obra deixa de ser realmente eficaz, Deus já não liberta mais ali, Deus já não cura mais ali, muitas coisas já não acontecem. Por quê? A liderança às vezes recebe uma direção, mas não quer andar nela. Isso não chega a ser uma blasfêmia, isso chega a ser o quê? Uma desobediência, uma negligência, um tipo de transgressão. Entende? Por exemplo, eu quando comecei a receber o ministério de restauração, eu fiquei em parafuso, irmão. Quando as mensagens começaram a entrar no meu espírito, eu falei, meu Deus, o que é isso? Onde é que eu vou parar? De alguns anos para cá, Deus começou a dizer assim, olha, eu quero que mexa na posição dos poderosos. Eu quero que denuncie presidente, governo, prefeito. Eu quero que mexa no Estado-Maior das Forças Armadas. Eu falei, meu Deus, eu fui para a parede. Fui para a parede, irmão. Ficava dentro de casa que nem um tonto, que nem um doido em êxtase. Eu falei, mas meu Deus, o que é isso? Como é que é isso? Senhor, eu comecei a me desesperar. Por quê? Porque o Espírito Santo traçou um caminho. Aí ele me mostrou, antes de você eu chamei um montão. Em outras palavras, se você não quiser eu acho outro. Chamei um montão que me disse não. Se você tem mais um não para mim, eu vou atrás de outro. Ele tem o tempo e a estação na mão, ele não precisa de mim. Então foi muito carinho, foi muita misericórdia de Deus, entendeu? Tratar comigo, ter paciência comigo. Não pensa que foi assim, ó, restauração, toma um chicote aí, vai. Não foi assim não, irmão, não pensa que foi assim. Nada é assim. Então, o Espírito Santo dá a direção. Nós podemos seguir e continuar no centro da vontade de Deus, ou podemos escapar dela e fazer a obra na força do braço, né? Por exemplo, hoje você vai ver pastores morrendo de acidente de trânsito, eu não morro. Você vai ver pastores morrendo de câncer, eu não morro. Você vai ver bala perdida matando pastores, a mim não mata. Você vai ver pastores intimidados por forças, N fatores da sociedade, a mim não intimida. Por quê? Por causa da minha decisão. Veio uma voz a mim e eu ia embora com luta, sem entender, procurando, mas aceitei, me enquadrei nela. Então o que sucede ao mundo não sucede a mim. Agora outros por aí estão caindo, mole mole. Tanto que tem pastor que liga para cá e diz assim, olha, eu oro por você todo dia, porque dá para ver a força do teu ministério. Mas só, pastor, vou confessar uma coisa, eu não tenho a coragem que você tem. Por que ele não tem a coragem? Nem eu tinha. Mas eu fui para a oração, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer? Me dá a tua graça, fala comigo, me mostra. E Deus foi falando. Agora, se eu simplesmente digo assim, não, isso não, que isso? Que evangelho é esse? Evangelho de rixa, de contenda? Jesus se manifestou para mim e falou assim, eu quero dissensão. Quem suporta isso? Eu quero divisão, eu quero fogo sobre a terra. Eu falei, meu Deus, como é que é isso? O meu maior desejo era pregar paz e amor. Eu cansei de fazer eventos para reunir igrejas. Cansei de fazer isso, irmão. Cansei de botar dinheiro do meu bolso para unificar igrejas, para unir grupos jovens de várias igrejas. Cansei de fazer isso. Agora vem Jesus e diz assim, eu quero é fogo, eu quero dissensão, eu quero divisão, eu não quero paz e harmonia.
Quem pode suportar, suporte. Agora, se entrar um bandido aqui e apontar um revólver para mim, você vai ver do que eu estou falando. Entende? Em outras partidas, em outros ministérios por aí, tem pastor caindo a bala mole. Eu não caio. Isso considera-se uma vontade absoluta. Vontade absoluta. Vontade absoluta, o resfriado não te para. Vontade absoluta, o buraco não está preparado para você. Vontade absoluta, o diabo pode tirar um carro e jogar em cima de você. Ele passa por cima, mas você não será abalado. Vontade absoluta, nada te para. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita e tu não serás atingido. Agora, se eu dissesse, não, eu não vou pregar isso não. Tem tanta coisa boa para pregar aqui na palavra, aí era diferente. Talvez eu já tivesse morrido na Avenida Brasil. Está entendendo? Então existe isso, vontade absoluta, vontade permissiva. Eu creio que por hoje basta, amém? Vamos ficar por aqui em nome de Jesus. Quando Deus falou com